Olá, gente! Seja muito bem-vindo ao treinamento geral da 3W. Hoje nós vamos abordar detalhes gerais do nosso programa, as características das escolas particulares, sobre as nossas acomodações e também alguns detalhes operacionais para ajudá-los no processo do início ao fim. Vamos lá? Começando então pelo que é o programa de high school. Afinal, quais anos fazem parte desse programa de ensino médio, né? Então, nos Estados Unidos, o ensino médio é um pouquinho diferente do que nós temos aqui no Brasil. Então, o nosso ensino médio brasileiro contempla 3 anos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro ano do colegial. Nos Estados Unidos, o high school começa no 9º ano. Então, a partir do 9º ano, nós já temos aí o ensino médio americano. E com isso, eles dão continuidade aos demais anos, considerando o 10º, 11º e 12º, né? Como sendo o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, qualquer estudante que esteja no 9º ano ou deseja se matricular para o 9º ano, ele já está apto a fazer um programa de high school nos Estados Unidos, tá? Então, essa é uma diferença super importante. A maioria das nossas escolas oferece o 9º ano, então, praticamente aí qualquer aluno que já esteja no 9º ano ou vá se matricular para o 9º ano pode fazer o high school com a 3W. E como é que funciona a questão de calendário, né? Aqui no Brasil nós temos um período aí do nosso ano letivo diferente, começando em fevereiro, indo geralmente até novembro. Nos Estados Unidos acontece um pouco diferente. Então, o ano letivo americano começa no mês de agosto a setembro, varia um pouquinho aí de acordo com a escola. Então, temos escolas que começam logo no início de agosto, outras por volta de 1º de setembro, mas não passa muito disso, tá? Então, tenham sempre em mente que o início do ano letivo acontecerá nesse período entre agosto e setembro, e a data oficial variando aí de acordo com a escola. E com isso, nós temos aí o término do ano letivo entre os meses de maio e junho. Então, geralmente, entre final de maio e início de junho, nós temos o término do ano letivo, tá? Então, a gente tem essa diferença em termos aí de ano letivo entre o Brasil e os Estados Unidos. Durante esse período, nós temos alguns breaks, né? Nós chamamos de breaks, que são algumas pausas aí durante o período de estudos. Então, o primeiro break acontece no feriado de Thanksgiving, Ação de Graças, né? Que é um feriado muito importante nos Estados Unidos, inclusive para muitos, mais importante até mesmo que o Natal. Então, durante esse período, as escolas fecham de 7 a 10 dias, o que acontece no mês de novembro. Então, durante esse período, os alunos não têm aula. O segundo break é o break de final de ano, que nós chamamos de Christmas break, também pode ser chamado de winter break em algumas escolas. Ele costuma acontecer aí no final do ano, por volta do dia 20 de dezembro, a gente já vê a maioria das escolas fechadas, e elas reabrem por volta do dia 5 de janeiro, variando de acordo com cada ano, tá? Então, de 15 a 20 dias, né? Nesse período, as escolas, então, fecham, os alunos não têm aula, é um período de férias que eles têm no final do ano, mais curtinho do que as férias que nós temos aqui no Brasil, mas é um período de férias para eles. E o terceiro break é o break de primavera, o Spring Break, que acontece aí entre março e abril, variando de acordo com a escola, então varia um pouquinho de acordo com o estado, de 7 a 10 dias também, onde não há aulas. Tá? O que acontece com os alunos nesse período, né? Então, aqueles alunos que estão hospedados em casa de família, eles não têm aulas e permanecem com a família normalmente. Então, eles podem passar esses feriados, essas festas, com a sua casa de família sem problema algum. Já os alunos de boarding school, além de não terem aulas, a acomodação também fecha, uma vez que a acomodação é gerenciada pela escola. Então, todo o campus está fechado durante esse período. E aí nós temos algumas opções para esses alunos que estão hospedados nos dormitórios.
Nos breaks de Thanksgiving e o Spring Break, a escola promove uma viagem para todos os alunos, sempre com custo extra. Então, caso o seu aluno esteja se matriculando em uma boarding school, é importante já passar isso para ele de antemão, antes mesmo da matrícula, para que a família se programe financeiramente para essas viagens com custo extra. Caso o seu aluno não queira fazer essas viagens com a escola, ele não é obrigado. Então, se ele quiser voltar para o Brasil, ele pode. Se ele quiser, a família quiser visitá-lo nos Estados Unidos, também não tem problema nenhum. Alguns alunos têm familiares, têm amigos, né? Nos Estados Unidos, eles podem também viajar para casa dessas pessoas, e outros até mesmo fazem planos com colegas americanos. Então, aqui é uma opção, né? Essa viagem que a escola oferece é apenas uma alternativa. Caso o seu aluno deseje voltar para o Brasil ou fazer outro tipo de viagem, não tem problema, a gente só precisa alinhar tudo isso com a escola, com as devidas autorizações. Já no break de final de ano, o Christmas Break, esse é um break que a escola não oferece viagem, por ser realmente um período de férias, um feriado familiar, um feriado religioso. Então, nesse caso, o aluno deve voltar para o Brasil ou ele providencia uma viagem, né, com familiares e amigos à parte. Então, quais são as opções de durações para o nosso programa? Primeiramente, nós temos o semestre letivo. O semestre letivo pode ser feito de agosto, né? Então, em média, em agosto, variando de acordo com a data de início da escola, portanto, de agosto a dezembro, ou de janeiro a maio, né? Sempre se atentando ao calendário oficial da escola. Isso daqui é uma média, tá bom? Variando um pouquinho aí de acordo com cada escola. Já o ano letivo, ele acontece de agosto a maio, o ano completo. Caso o seu aluno deseje fazer de janeiro a maio e depois agosto a dezembro, ele também pode. Nesse caso, ele faria 2 semestres consecutivos, mas existe essa possibilidade, apenas deixando claro que de junho a julho até agosto, início das aulas do novo ano letivo, o estudante obrigatoriamente deverá voltar para o Brasil para passar essas férias do verão americano aqui no Brasil, tá? Importante a gente sempre se atentar à palavrinha letivo. Sempre utilizem esse termo nos atendimentos de vocês, porque como vocês podem observar, um semestre letivo, ele não dura 6 meses, ele costuma durar aí de 4 meses e meio a 5 meses. O mesmo vale para o ano letivo, ele não dura 12 meses, ele dura em média aí 9 meses e meio a 10 meses. Isso vale também, né, para o nosso sistema educacional brasileiro, onde o ano letivo não dura 12 meses, 365 dias. Então, é importante a gente deixar isso claro, porque é um semestre letivo ou semestre acadêmico, ano letivo ou ano acadêmico, tá? Então, a gente sempre orienta as famílias nesse sentido, caso contrário, eles ficam com expectativa de 6 meses ou 12 meses, o que não é a realidade do programa. Qual série, né, qual ano o meu aluno vai estudar afinal? Então, aqueles alunos que estão embarcando em agosto, né, no fall, como nós chamamos, eles vão entrar na série atual deles, tá? Então, vamos supor, hoje nós estamos aqui em janeiro de 2022, o seu aluno está para começar o segundo ano do ensino médio, e ele vai embarcar em agosto. Ele entrará lá nos Estados Unidos em agosto, no segundo ano do ensino médio, o que corresponde ao 11º, tá? É 11th grade. Então, esse aluno vai entrar no 11º ano, segundo ano, lá em agosto. Caso o seu aluno embarque em janeiro, ele fará aquele ano que ele finalizou no final do ano. Então, pegando esse mesmo exemplo, hoje nós estamos em janeiro de 2022, o seu aluno vai embarcar em janeiro de 2023 e ele está começando o segundo ano do ensino médio aqui no Brasil. Em janeiro de 2023, ele ainda será colocado no segundo ano do ensino médio, no 11th grade. Ano 11. Isso porque, para o calendário americano, esse ano letivo ainda está em andamento, tá? Isso é bastante importante para a gente não gerar frustração aí nos alunos. Na prática, isso não muda praticamente nada para os nossos alunos, porque o que importa para eles é estudar
as matérias obrigatórias. Então, independente do ano que ele vai estudar, ele apenas precisa se atentar às matérias obrigatórias que são exigidas pelo MEC, pelo Ministério da Educação brasileiro. Então, estudando essas matérias, ao retornar, ele simplesmente convalida as suas notas e dá continuidade aos estudos. Quais são essas matérias? Então, são 5 matérias obrigatórias. Uma matéria de inglês, né? Então pode ser o inglês como americanos ou o inglês como segunda língua, dependendo da escola e dependendo do nível do idioma para esse estudante. Uma matéria de ciências, e aí entra física, química ou biologia, pode ser anatomia, então tem algumas matérias dentro de ciências. O aluno deverá escolher uma matéria, ele não precisa estudar todas, apenas uma dentro da área de ciências. A terceira matéria, estudos sociais, que pode ser história ou geografia. Uma matéria de exatas, então dentro de matemática pode ser álgebra, pode ser cálculo, pode ser estatística. E um esporte. Algumas escolas oferecem a educação física, de maneira geral, outras não oferecem educação física, obrigatoriamente o aluno deverá fazer um esporte a cada temporada da escola, tá? Então, além dessas 5 matérias, os nossos estudantes costumam escolher mais 1 ou 2 eletivas, que são matérias voltadas para carreiras, variando aí de acordo com a disponibilidade da matéria e também de acordo com pré-requisitos. Então, muitas matérias exigem um nível mais avançado de inglês, ou exigem até mesmo um nível específico daquela matéria, para que eles estudem uma matéria mais avançada, precisa ter um conteúdo mais básico. Então, é importante que o aluno saiba que a escolha de matéria se dá na primeira semana de aula, porque isso também deve ser levado em consideração. Falando um pouco dos benefícios das escolas 3W. A 3W só trabalha com escolas particulares nos Estados Unidos, então nós temos alguns benefícios dessas escolas para os nossos estudantes. Primeiro ponto super importante, a sede da 3W é em Los Angeles, então lá em Los Angeles é onde fica a nossa matriz. E o nosso time que trabalha com os alunos do Brasil é feito por brasileiros, formado por brasileiros. Então, sempre que vocês precisarem de algum suporte, a gente, estudantes ou família, vocês terão contato com uma pessoa do Brasil, uma pessoa que fala português. Hoje nós temos cerca de 40 escolas no nosso portfólio ao redor do país. Temos essa quantidade de escolas porque cada uma tem um perfil diferente, né? Temos escolas maiores, menores, em cidades grandes, cidades de praia, as boarding schools, acomodações em casa de família. Então, a ideia é atender a todos os perfis de alunos com essa quantidade de escolas. E um detalhe super positivo do nosso programa é que cerca de 90% dos alunos nas nossas escolas são americanos. Então, a principal proposta da 3W é o convívio com nativos. A ideia é que o nosso estudante realmente conviva com adolescentes americanos durante o seu intercâmbio. Independente da escola, as turmas são sempre reduzidas. Temos aí uma média de 15 alunos em sala de aula, podendo ser até menos, dependendo da matéria. Isso proporciona um ambiente academicamente competitivo, então todos os alunos eles têm a possibilidade de falar, de participar em sala de aula. As turmas são bastante dinâmicas, as matérias são muito práticas, sempre havendo ali apresentações, debates e projetos. Então, os alunos, eles desenvolvem o idioma e aquela matéria especificamente muito rapidamente devido a isso. A ideia é que eles tenham ali uma atenção personalizada e individualizada dentro de sala de aula também. Nós temos flexibilidade na aceitação dos alunos, então, como temos aí cerca de 40 escolas, cada escola tem um nível de exigência no processo de aceitação, mas temos escolas que aceitam alunos com notas medianas, ou de repente um aluno repetente, um aluno que não tem um nível tão alto de inglês, então é super importante levar isso em consideração, tá? A gente tem uma gama grande aí de escolas para atender também a esses perfis de alunos. E todas elas têm uma preparação com suporte vocacional. Então, os alunos, ao fazer as escolhas de matérias, eles são direcionados para aquela carreira que eles tenham em mente, ou, de repente, para matérias que eles gostariam de cursar, já pensando numa preparação universitária.
Uma grande vantagem aí das escolas particulares é o poder de escolha. Então, os alunos, eles escolhem a escola de acordo com as suas preferências de escola, de localização, de matérias, esportes. Então, ao fazer a matrícula ser aprovado pela escola, eles já sabem exatamente todos os detalhes e todas as características daquela escola e até mesmo da acomodação no caso das boarding schools. E o visto para o nosso programa é o visto F1, o visto de estudos, porém aqui temos um detalhe, esse visto para escolas particulares, ele vale por até 6 anos, então os nossos estudantes podem fazer mais de um ano letivo de programa, se assim eles quiserem. Temos vários alunos que estendem o programa várias vezes e acabam até mesmo se formando nos Estados Unidos e emendando universidade. Então, essa modalidade de visto das escolas particulares permite isso. Boa parte das nossas escolas oferece o ESL, que é o English as a Second Language, o inglês como segunda língua. Então, caso o seu aluno não tenha um nível tão alto de inglês, ele não pontuou tão bem aí no teste de inglês, é interessante a gente direcioná-lo para uma escola que tenha o ESL. Escolas que não têm ESL, elas tendem a ser mais exigentes quanto ao nível do idioma, uma vez que elas não podem dar suporte tão diferenciado para esses alunos com dificuldade no inglês. E o Study Hall é algo oferecido por todas as nossas escolas, ele é um reforço pós-aula, tá? É como se fosse um grupo de estudos, então, alunos com dificuldades em algumas matérias, ou até mesmo um aluno que precise de um suporte em uma apresentação, em um projeto, ele sempre tem professores à disposição diariamente na escola. E boa parte das escolas tem um período ali de Study Hall obrigatório para todos os alunos. Então, é realmente uma imersão acadêmica que nós oferecemos nos programas da 3W. As escolas particulares têm algumas modalidades de matérias eletivas. Então, nós temos as matérias eletivas clássicas, temos as Advanced Placement e também as Honors. Então, qual é a diferença entre essas matérias? As Advanced Placement, elas são matérias, como o próprio nome já diz, avançadas. Nós também chamamos de APs, tá? Então, as APs, elas são um conteúdo universitário dentro da própria escola, muitas vezes ministradas por professores universitários, e uma grande vantagem das APs é que os alunos podem conseguir pontos, conseguir créditos para levar para a universidade. Então, para um aluno que pensa em fazer universidade nos Estados Unidos, as APs são muito interessantes. Ao final ali do programa, o aluno faz um teste e, dependendo da sua pontuação no teste, ele ganha uma quantidade de créditos para aquela matéria. Então, ele pode até mesmo eliminar algumas matérias ainda no high school. E as honors são matérias de honra, muito bem vistas por algumas universidades. Essas matérias, tanto as APs quanto as honors, elas têm pré-requisitos. Então, na maioria dos casos, os alunos só podem fazer essas matérias a partir do segundo ano de high school. No primeiro ano, eles entram nas matérias eletivas clássicas, regulares, para que eles possam se adaptar ao sistema educacional americano, melhorar o nível do inglês. Aí, a partir do segundo ano, eles podem fazer parte das APs e das honors. E varia muito de acordo com o objetivo de cada aluno. Então, pode ser que o conselheiro acadêmico indique para algum aluno uma IP, pode ser que não, dependendo aí dos objetivos, né, universitários desse aluno, qual universidade ele gostaria de fazer nos Estados Unidos, ou se ele vai desejar voltar para o Brasil para fazer universidade aqui. De qualquer forma, existe aí um conselheiro universitário em cada escola. Se a intenção do aluno for fazer universidade nos Estados Unidos, esse conselheiro universitário vai conduzi-lo para que ele elabore esse currículo de uma maneira atrativa. Então, nos Estados Unidos, os alunos elaboram um currículo durante o ensino médio, diferente do Brasil, onde nós fazemos vestibular. Nos Estados Unidos, eles não fazem o vestibular, eles elaboram esse currículo com todas as matérias que eles cursaram, com os esportes, com as atividades extracurriculares, trabalho voluntário. Então, tudo isso vai para um currículo do aluno. Então, os conselheiros universitários nas nossas escolas ajudam os nossos estudantes a elaborar esse currículo de maneira que ele fique atrativo para as universidades, para que ele seja assim aceito.
As escolas, por conta disso, elas promovem viagens e visitas às universidades americanas e, em alguns casos, até mesmo feiras de universidades dentro da própria escola. No nosso programa, os alunos internacionais podem fazer parte das equipes esportivas, então eles podem fazer as práticas, eles podem fazer as aulas, e se o aluno se destacar, ele pode também fazer parte do time oficial da escola. Uma exceção, nesse caso, são os alunos de último ano. Do terceiro ano, eles não podem fazer parte do time oficial da escola. Porém, antes disso, não costuma ser um problema, isso varia um pouco de acordo com cada estado. Então, se for o caso do seu aluno, nos consulte, mas, em geral, é possível fazer parte do time oficial, desde que esse aluno se destaque. Então, a gente não pode garantir que ele vai entrar no time oficial. Ele precisa se destacar nas práticas, nos testes e ser aprovado para o time oficial. E as escolas oferecem viagens para os estudantes internacionais, tanto nos breaks quanto em alguns finais de semana, são promovidas excursões e atividades para conhecer a área, conhecer a região ou cidades próximas. Afinal, qual que é o perfil, então, de um aluno de escola particular? É muito comum os alunos não pedirem, né, um high school em escola particular. Na grande maioria dos casos, eles chegam até a agência apenas informando que gostariam de fazer um high school e cabe ao consultor identificar que aquele estudante, aquela família tem um perfil de escola particular. Então, aqui ficam algumas dicas para vocês identificarem isso. Muitas vezes, o aluno de escola particular, ele tem um foco específico. Ele já vem desde o primeiro atendimento pedindo uma cidade, pedindo um perfil de escola, alguma matéria ou algum esporte. Então, na grande maioria dos casos, eles têm essa preferência. São alunos que pensam a longo prazo, né? Então já pensam em universidade ou entendem que precisarão se dedicar mais academicamente falando para que possam conquistar algo bacana no futuro. Então, são alunos que pensam nesse sentido. É um aluno que quer ter o poder de escolha, né? Então ele quer escolher aí a região, ele quer escolher o perfil de escola, o tipo de acomodação, e ele busca mais do que apenas a experiência em si. Então, geralmente, um aluno que não está tão preocupado com o que ele vai estudar, com o que ele vai jogar, ou até mesmo onde ele vai morar, não costuma ser um perfil de escola particular. Os nossos alunos, eles querem ir além, eles querem mais do que experiência, e eles se preocupam com esses detalhes. E nós temos duas opções de acomodação, né? Falando primeiramente aí da opção em casa de família, como que funciona o nosso programa em homestay. Os nossos alunos, eles têm um quarto individual, o banheiro é compartilhado, sempre compartilhado, o transporte diário, ida e volta para a escola está incluso, quem providencia é a própria host family, e as nossas famílias, elas são sempre da comunidade daquela escola onde o aluno estudará. Então, podem ser funcionários da escola, pode ser um professor, o técnico de um time, um diretor, ou os filhos estudam na escola ou já estudaram. Então, isso proporciona famílias bastante acolhedoras e participativas, né? Aquele perfil de família que vai assistir a um jogo de futebol do aluno, uma peça de teatro, que leva para viajar, que conhece a rotina e a comunidade daquela escola. Para o perfil do aluno brasileiro, isso é muito importante. Então, eles se sentem bem-vindos e acolhidos. São famílias mais calorosas. O aluno faz muitas atividades com a família, então a gente recomenda que eles se engajem, que eles participem das atividades propostas pela família, pelos jantares, pelas festas familiares, pelas viagens. Então, é bastante importante que o aluno participe também da rotina da família, né? O estudante que fica em casa de família, ele tem um ambiente um pouco mais confortável, já que ele tem um quarto individual, um ambiente familiar, e é uma excelente oportunidade para conhecer a cultura americana na prática, né? A rotina, o dia a dia de um americano, os feriados e os costumes. Então, é uma imersão ainda maior na cultura americana. Já o estudante que fica em um boarding school, que mora ali nos dormitórios da escola, é um perfil um pouquinho diferente. Então, os quartos são sempre compartilhados, podendo ser até mesmo quádruplos, camas com beliche, tá? Então, é um perfil um pouco diferente aí, o aluno não tem um quarto só para ele tem um espaço um pouco menor, né? Mas aí ele compartilha o quarto com estudantes de vários lugares do mundo, inclusive podendo ser brasileiros.
O banheiro é sempre compartilhado. O transporte diário também está incluso, né? Se a acomodação, em alguns casos, ela pode ser fora do campus da escola, se for o caso e for distante, a escola providencia um ônibus, uma van, para levar e buscar os estudantes todos os dias. A grande maioria, ou o estudante mora dentro do campus, ou walking distance, né, a pé da escola, podendo ser ali 1 ou 2 quarteirões à casa, né, dos dormitórios da escola. De uma maneira ou de outra, o transporte diário está incluso. E é uma ótima opção de acomodação para alunos que pensam em fazer universidade nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, nas universidades, eles vivem dentro do campus, eles dividem quarto, dividem ali, né, todas as facilities dos dormitórios. Então, para um aluno com esse perfil, é uma ótima maneira para ele já ir se familiarizando com esse perfil de acomodação. E eu recomendo fortemente que alunos de boarding school sejam alunos com perfil independente, com um perfil mente aberta, isso porque eles dividirão a acomodação com várias pessoas de outras nacionalidades ou pessoas diferentes, então é muito importante que eles também entendam essas diferenças entre cada pessoa e cada cultura. Os alunos fazem atividades com a própria escola, o ambiente do boarding school, dos dormitórios, ele é bastante acadêmico, inclusive o study hall, muitas vezes, ele se dá dentro da própria acomodação, então, para um aluno bastante acadêmico, eu gosto de recomendar o boarding school, e a gente recomenda que eles sejam bastante participativos, participem das atividades da escola, se engajem na comunidade da escola, isso ajuda muito no processo de adaptação. Então, entrar aí nas atividades extracurriculares, no trabalho voluntário, nos esportes, isso vale tanto para boarding school quanto acomodação em casa de família. Alunos que estão ocupados e com uma rotina cheia se adaptam mais facilmente. É uma excelente oportunidade o boarding school para conhecer outras culturas, afinal, nos dormitórios, em grande parte das escolas, ficam somente alunos internacionais e, dessa maneira, eles dividem a experiência com outros adolescentes que estão na mesma situação que eles, vivendo aí as mesmas novidades, os mesmos desafios. Falando agora sobre nossos materiais de apoio. Como você pode fazer suas consultas, como você pode ver fotos e informações de cada uma das escolas da 3W. Então, um dos primeiros materiais que eu gosto bastante de recomendar é o 3W Maps. É um mapa interativo somente com as escolas da 3W. Então, ao clicar no link da 3W Maps, vai abrir este mapinha, onde vocês têm um PIN em cada escola e as cores divididas por estado. Então, é uma excelente ferramenta para consulta de vocês e até mesmo para um primeiro atendimento, para que vocês possam navegar aí com a família e com o estudante. E ao clicar no PIN de uma das escolas, abre-se outra página onde vocês têm as informações gerais dessa escola. Então, nome, tipo de acomodação, número de alunos, se tem ou não religião. Abaixo vocês têm fotos e vídeos da escola e vocês conseguem até mesmo traçar rotas, né, ver a distância para outras cidades próximas. Então, o 3W Maps, ele é super completo e ele ajuda bastante em um primeiro atendimento. E a partir daí, nós podemos passar informações mais específicas de cada escola. Nós temos uma área do agente. Essa área do agente é uma pasta no OneDrive, então vocês precisam ter uma conta no Outlook. Vocês podem criar uma conta gratuita no Outlook, fazer ali um login, qualquer de vocês, pode ser pessoal, e com isso vocês têm acesso a essa pasta. Nessa pasta vocês encontrarão todos os nossos materiais, as nossas brochuras, os nossos flyers, nosso manual do agente, o nosso pré-application. Então, todos os documentos iniciais para ajudá-los nos atendimentos, vocês encontram na nossa área do agente. As brochuras que vocês encontram dentro da nossa área do agente, elas contêm descritivos em português de todas as nossas escolas. Então, elas têm essa carinha que vocês estão vendo aí na tela. Nós temos 4 brochuras separadas,
Uma é a brochura geral, com descritivos de todas as escolas em ordem alfabética. Temos uma brochura somente de descritivos de Califórnia e outra somente de Flórida, uma vez que são destinos mais procurados. E temos uma quarta brochura somente com os descritivos das boarding schools. Então, cada descritivo tem 2 páginas em português, com detalhes gerais da escola, como localização, número de alunos, se a escola tem uniforme ou código de vestimenta, um pouco aí sobre as matérias que a escola oferece, os esportes, os clubes. Então, é um apanhado geral de cada uma das nossas escolas. E a brochura de boarding, além de conter todos esses descritivos em português, nas primeiras páginas vocês encontram uma breve descrição sobre a acomodação. Então, como que funciona a acomodação dessa escola? Ela é dentro ou fora do campus? Quantos quartos? Quantos banheiros? Se tem lavanderia? Se tem cozinha? Se tem academia? Então, os detalhes gerais da acomodação se encontram na brochura das boardings. Além disso, nós temos um flyer geral. Esse flyer, nós temos ele físico, além de PDF. Então, caso você queira receber esses flyers na sua agência, basta nos contatar que nós enviamos por correio. Esse material, esse flyer, ele é muito bacana para o primeiro atendimento presencial. Ele é um flyer que abre em várias partes. Ali vocês encontram os benefícios das escolas particulares, um mapa com algumas das nossas escolas, as diferenças entre as APs, as honors, as acomodações. Então, ele é um flyer que ajuda muito ali, um guia no primeiro atendimento, até mesmo para vocês não esquecerem de nenhum detalhe. E muitas famílias gostam de levar um material físico para casa, então esse flyer ajuda bastante nesse sentido. Além disso, na área do agente, vocês têm o nosso manual do agente. Ele é um manual completo com as dúvidas sobre o programa, os nossos contatos, acomodação, transfer, breaks, passo a passo de matrícula, prazos, emergências, como funciona o programa de maneira geral. É obrigatória a leitura do manual por parte dos agentes. Então, agentes, tomem um tempo, leiam esse manual. É super importante que vocês saibam todas as nossas condutas. Temos um canal do YouTube completíssimo. Esse canal, onde vocês estão vendo, inclusive, esse vídeo, deem uma olhadinha com mais calma nele. Nós temos várias playlists aqui no canal, com vários vídeos de escolas, são playlists divididas por escolas, com tour nas escolas, entrevista com alunos, entrevistas com diretores, tour em acomodação. Então, não deixem de navegar aqui no nosso canal do YouTube. E o mesmo vale para o Instagram. No Instagram, nós temos várias informações, temos flyers e temos destaques das nossas escolas, com fotos e informações de cada uma delas. A gente sempre divulga os nossos eventos e as nossas últimas informações como promoções lá no nosso Instagram. E lembrando que os adolescentes usam bastante Instagram. É uma ótima maneira de vocês compartilharem mais informações com eles. Nosso Instagram é 3W International Brasil, Brasil com S. E vamos supor que você precisa fazer um atendimento, né, de uma das escolas da 3W. Você pode nos contatar sempre, nós ajudamos vocês nesses atendimentos. Então, não se preocupem, vocês fazem aí o primeiro atendimento do programa de high school e caso o estudante, a família queira saber mais detalhes das nossas escolas, é só entrar em contato comigo ou com a Natália. Cada uma de nós tem um calendário e vocês conseguem fazer o agendamento de maneira rápida e prática online, tá? Então, vocês abrem esse calendário. No calendário, vocês conseguem visualizar todos os nossos horários disponíveis e aqui mesmo vocês fazem o agendamento e recebem por e-mail o link do Zoom. Super facinho. E para fazer o agendamento, nós precisamos de algumas informações. Então, nome, e-mail, agência, WhatsApp de vocês, do agente, tá? Coloquem sempre o e-mail de vocês, caso contrário, vocês não terão o link do Zoom. Então, é importante que vocês coloquem aqui os contatos de vocês, da agência, tá? E a gente precisa já, de antemão, ter informações sobre o estudante e o que ele procura, para a gente poder se preparar para esse atendimento. Então, qual seria a data de embarque, a duração do programa,
cronograma, o tipo de acomodação de preferência, se houver, o orçamento da família e algum outro tipo de preferência. O orçamento da família, nem sempre as famílias gostam de abrir qual é o investimento que eles têm aí em mente, mas é uma informação muito importante, porque nós temos escolas de diversos valores. Então, com o orçamento, a gente consegue fazer um filtro bem bacana e sermos mais assertivos no atendimento. A ideia é que esse atendimento seja bastante positivo e assertivo, e por que não é que nós já façamos a matrícula logo após o atendimento. Então, com essas informações, a gente garante aí muito mais facilidade no atendimento para todas as partes. Para que nós possamos fazer um atendimento em conjunto, nós pedimos, então, né, que o consultor sempre esteja presente. Esse é um atendimento em parceria. A 3W não atende os alunos e famílias sozinho. O consultor, ele precisa estar presente. Isso porque, em muitos casos, aquela família vai questionar valores, formas de pagamento, passagem aérea, visto, aí serviços que a 3W não oferece. Tá? Então, é o consultor que precisa estar ali presente para sanar todas essas dúvidas. Ligue a sua câmera, tá? Ligar a câmera é bastante profissional, então não deixem a câmera desligada. Faça uma introdução no início para a família se situar, apresente a 3W, apresente a pessoa que está fazendo o atendimento, né? Como eu mencionei, o link do Zoom é enviado por e-mail, então é importante que vocês sigam essas regrinhas, tá? Seja o líder do atendimento, o consultor é o líder do atendimento. Nós, da 3W, estamos ali para dar um suporte a vocês, mas quem está na liderança do atendimento é você, consultor, agente de viagens. E agora, vamos à parte boa, né? A nossa família e o nosso estudante quer se matricular. Conseguimos, fizemos um ótimo atendimento juntos. Como que fazemos agora? Qual que é o passo a passo de matrícula? A 3W, primeiramente, faz um processo de aceitação. Então, nós não coletamos o application completo neste momento. Inicialmente, nós só precisamos de alguns documentos para que a escola aceite ou não esse estudante. Então, esse é o primeiro passo. O processo de aceitação. Ele envolve um pré-application. Esse pré-application, as duas primeiras páginas são dados gerais do aluno e inclusive médicos. Então, a gente já pede informações médicas desse aluno, sem assinatura ainda de um médico, mas nós precisamos saber se esse estudante tem alguma condição que a escola precise saber, né? Que a escola precisaria dar um suporte extra, ansiedade, depressão ou alguma alergia específica. Além disso, o aluno precisa, dentro do pré-application, fazer uma carta de intenção em inglês, e nós temos 2 questionários de recomendação, um do professor de inglês e outro do professor de matemática aqui do Brasil. Além disso, precisamos dos históricos escolares, pedimos aí dos últimos 4 anos, uma vez que algumas escolas exigem dos últimos 4 anos, então, em geral, histórico escolar, as cópias dos históricos escolares originais dos últimos 4 anos, inicialmente com uma tradução simples, tá? Temos modelinho aí de tradução simples na nossa área do agente e o pré-application também está lá na nossa área do agente. Algumas escolas pedem tradução juramentada. Quando for o caso, nós avisaremos. Além disso, o ELTS, né, o teste de inglês é exigido. Não temos uma nota mínima no ELTS, mas a gente precisa ter uma noção do nível do idioma deste aluno. Algumas escolas pedem TOEFL, também quando for o caso, nós avisaremos a vocês. E existe uma entrevista via Zoom em inglês, algumas escolas pedindo 2 entrevistas, outras apenas uma. Essa entrevista leva aí de 10 a 15 minutinhos, é um bate-papo para que a escola possa conhecer esse aluno de maneira um pouco mais profunda e veja até mesmo o nível de inglês dele. Então, com essa documentação, que em geral é aceita por todas as escolas, nós fazemos o envio de todos esses documentos do pré-application, a gravação da entrevista do Zoom, a escola assiste, avalia a documentação e aceita ou não esse estudante. Então, o segundo passo é a matrícula de fato. Vamos supor que seu aluno foi aceito. É só neste momento que ele fará a matrícula, tá? Então, antes disso, no processo de aceitação, ele ainda não é um aluno matriculado.
Ele não tem vaga garantida. Ele só vai ter a vaga garantida após, né, o recebimento da carta de aceite e pagamento do programa. Então, a partir do momento que ele recebe a carta de aceite, a escola tem um prazo para receber um pagamento para garantia da vaga dele. Então, a carta de aceite não garante a vaga do aluno ainda na escola, precisa haver um comprometimento financeiro por parte dessa família, mas a partir do momento que o aluno foi aceito, nós enviaremos à agência a carta de aceitação e o application final. Nós chamamos esse application final de Complete Application. Então, dentro do Complete Application, nós temos a parte médica, aí sim com assinatura dos médicos, mais informações do aluno, preferências em termos de hobbies, de interesses, até para que possa ser feita uma colocação na casa de família ou com roommate nos dormitórios, toda a parte contratual e de vacinação e teste de tuberculose. Então, tudo isso entra no Complete Application, que o aluno só preenche após a aceitação. A terceira etapa, então, é o preenchimento do application e do visto. Então, ao enviar o application para vocês, o Complete Application, se vocês sentirem necessidade, nós podemos fazer um call operacional para explicar o passo a passo desse application. Vocês terão um prazo de 30 dias para preenchimento dessa documentação. Atenham-se aos prazos, eles existem por um motivo. A escola nos passa esses prazos, é muito importante que a gente receba todos os documentos enviados a vocês no prazo estipulado, tá? E após a entrega do Complete Application e o pagamento do depósito inicial, é que a escola providencia a emissão do I-20 para que o aluno tire o visto de estudante. A escola não emite I-20 sem entrega de Complete Application e sem pagamento do depósito. Então, mais um motivo aí para que os prazos sejam cumpridos, tá bom? E a quarta e última etapa, cerca de 3 semanas antes do embarque, nós realizamos uma orientação pré-embarque online, onde nós passamos todos os detalhes finais em termos de embarque, chegada, acomodação, matérias e dúvidas gerais. É obrigatório que todos os consultores, agentes, família e estudante participem dessa orientação. Nós passamos todos os detalhes finais neste momento e todos precisam estar aí na mesma página. Então, se programem para participar. Nós costumamos enviar newsletter informando dessa orientação pré-embarque e também mensagens, e-mails para que todos possam participar. E também, cerca de 3 semanas antes do embarque, nós enviamos as últimas cartas de confirmação, carta de acomodação, transfer, seguro-saúde, se for o caso, e uma welcome letter. Essa welcome letter, ela contém dados finais da escola, acomodação, transfer e contatos de emergência. Também por volta aqui de 4 semanas antes do embarque, nós disponibilizamos para vocês o manual da escola, que nós chamamos de handbook, que deve ser lido e assinado por todos os alunos para que eles estejam aí cientes de todas as regras da escola. E após isso, acontece o embarque. Durante o intercâmbio, durante o programa, tá? É super importante que tanto estudante quanto família continuem se reportando ao agente de viagens, aos consultores, em caso de dúvidas e questionamentos sobre o programa. Então, vocês, consultores, continuam sendo ali a principal fonte desses alunos, né? O principal ponto de informação desses alunos. E vocês podem sempre entrar em contato com a 3W, tá? Em casos aí de emergências, a equipe 3W está sempre à disposição direta do estudante e família. Então, emergências são aquelas situações onde a segurança ou saúde do estudante estão em risco. Durante uma conexão, perdeu-se uma conexão, o voo foi cancelado, problemas na imigração ou problemas de saúde, isso aí contempla uma emergência. Nesses casos, os estudantes e famílias podem e devem entrar em contato diretamente com a equipe 3W. Para outras dúvidas, dúvidas de matérias, de esporte, de acomodação ou questionamentos em geral, sempre deve ser contatado aí o agente de viagens.
Muito obrigada por ter assistido esse treinamento, espero que tenha sido esclarecedor. Aqui ficam os nossos contatos para dúvidas que vocês tenham, ajudas em atendimentos e qualquer outra necessidade.